Abro a caixa de madeira entalhada que guardo embaixo da cama há quase 6 décadas. Ali dentro, entre cartas amareladas e um terço de madeira, está aquela chave enferrujada do porão. A única coisa que trouxe comigo quando saí correndo daquela propriedade isolada em Palmeira, no interior do Paraná. Hoje, com meus 83 anos, ainda sinto o gosto do medo quando toco nesse pedaço de metal. Você já se perguntou como seria carregar um segredo por toda a vida? Um segredo tão pesado que suas costas curvam com o passar dos anos, não apenas pela idade, mas pelo peso das memórias? Fecho os olhos e ainda posso sentir o cheiro daquele porão úmido, ouvir os passos pesados descendo a escada, ver o rosto desfigurado pelo ódio de quem deveria me proteger. As pessoas olham para mim agora e veem apenas uma senhora idosa de cabelos brancos, sentada na varanda de uma casa confortável, cercada por fotografias de netos e bisnetos. Uma professora aposentada que dedicou a vida a ensinar crianças a ler. Ninguém imagina os horrores que testemunhei antes dos 13 anos, nem o milagre que me salvou. Às vezes, quando o vento bate nas janelas com mais força, ou quando a chuva cai pesada sobre o telhado, volto a ser aquela menina encolhida no canto mais escuro do porão, tapando os ouvidos para não ouvir os gritos da minha mãe lá em cima. Nesses momentos, aperto esta chave entre os dedos até que as bordas metálicas marquem minha pele, como para me lembrar que aquela porta se fechou para sempre. Não gosto de falar sobre aqueles anos. Prefiro contar sobre o depois, sobre a vida que construí, as crianças que ajudei, os livros que li. Mas há uma verdade que aprendi. Algumas histórias precisam ser contadas, não importa quão dolorosas sejam. Não para provocar pena, mas para mostrar que é possível sobreviver mesmo ao inferno mais profundo. E então, quando jovens mulheres me perguntam de onde tirei tanta força, decido finalmente abrir aquela porta que mantive trancada por tanto tempo. Hoje vou contar o que nunca contei por completo. Sobre o monstro que chamei de pai, sobre o porão que foi nossa prisão e sobre o homem misterioso que mudou nosso destino. Mais importante, sobre o que descobrimos quando chegamos à sua mansão. Uma verdade que abalou os alicerces da minha existência e me deu uma nova chance de viver. Pegue minha mão. Vamos voltar a 1967. Os tempos eram outros. O Brasil vivia sob um regime militar. E no interior do Paraná, longe dos olhos do mundo, uma menina e sua mãe viviam um pesadelo particular. Esta é minha história. Esta é nossa história. E começa com uma chave enferrujada que não abre mais nenhuma porta, mas destranca memórias que o tempo não conseguiu apagar. Nasci numa fazenda de erva mate, onde o apito dos trens ao longe era o único som que me lembrava que existia um mundo além das nossas terras. Meu pai, homem conhecido na região pelo mau temperamento, trabalhava para os grandes produtores, mas em casa transformava-se. Os moradores locais o chamavam de Seu Guerino. Faziam o sinal da cruz quando ele passava de charrete pela estrada de terra, mas ninguém interferia. Naqueles tempos, em 1967, o que acontecia dentro das casas era assunto de família. Minha mãe, Donizete, tinha olhos castanhos grandes que pareciam guardar uma tristeza antiga. Suas mãos, sempre ásperas do trabalho na roça e do sabão de soda, tremiam ligeiramente quando ouvia o som da charrete se aproximando. Era uma mulher bonita, apesar da vida dura, com cabelos negros que prendia num coque baixo. Não sorria muito, mas quando o fazia, geralmente olhando para mim quando estávamos sozinhas, era como se o sol finalmente entrasse pelas frestas daquela casa sombria. Nossa casa era simples. 2 quartos, uma sala que também servia de cozinha, e aquele porão. Tínhamos uma vaca leiteira, algumas galinhas, uma horta pequena nos fundos. Aos olhos de quem passava, éramos apenas mais uma família de trabalhadores rurais, tentando sobreviver no interior do Paraná.
Mas por trás das paredes de madeira, vivíamos uma realidade bem diferente. Eu estudava na escola rural, a 3 quilômetros de casa. Caminhava todos os dias pela estrada de terra, mesmo quando chovia e minhas alpargatas afundavam na lama vermelha. A escola era meu refúgio, o único lugar onde me sentia segura. A professora, Dona Jurema, me emprestava livros às vezes, que eu lia escondida à luz de velas depois que todos dormiam. Meu pai dizia que estudo era coisa de gente à toa e que eu deveria aprender apenas o suficiente para não ser passada para trás na venda. Lembro de uma manhã em que cheguei à escola tentando esconder os braços sob as mangas longas. Dona Jurema percebeu meu desconforto e, com um olhar preocupado, segurou minhas mãos por um instante. Deus não dorme, Maria Helena. Ela sussurrou. Até hoje me pergunto se ela sabia e, como todos os outros, escolheu não interferir. Nossa casa tinha um porão úmido, escavado na terra, onde ele guardava ferramentas e onde nos prendia quando estava com a febre, como mamãe chamava os episódios de fúria. Posso sentir até hoje o cheiro de terra molhada, o som dos ratos que corriam entre caixotes velhos, enquanto mamãe, ajoelhada num canto, rezava baixinho promessas para Santa Rita. Eu tinha 13 anos quando tudo mudou. As piores lembranças são dos domingos. Depois da missa, enquanto outras famílias se reuniam para o almoço ou visitavam parentes, meu pai parava no armazém da vila para beber com os amigos. Voltava cambaleando, com cheiro de cachaça e olhos injetados. Aqueles eram os dias em que mais temíamos. Os dias em que o porão nos esperava. Naquele inverno particularmente rigoroso, um homem diferente chegou à região. Seu Constantino, como todos o chamavam, comprou a fazenda vizinha. Comentavam que ele tinha feito fortuna no exterior. Outros que tinha conexões com o governo em Brasília. Nunca soube a verdade completa. Lembro de vê-lo pela primeira vez na missa de domingo. Terno bem cortado, sapatos polidos e um relógio dourado que brilhava quando a luz entrava pelos vitrais da capela. Ele destoava de tudo e todos naquele lugar. Era alto, de porte elegante, cabelos grisalhos nas têmporas e um bigode bem aparado. Falava pouco, mas quando o fazia, todos paravam para ouvir. Chegou com 3 empregados. Um casal que cuidava da casa, Lourdinha e Sebastião. E Juvenal, um homem corpulento que era seu motorista e fazia tudo. Dizia-se que seu Constantino tinha comprado a fazenda dos Monteiro como uma espécie de retiro, um lugar para descansar da agitação das grandes cidades. O mistério começou quando seu Constantino apareceu em nossa propriedade num domingo à tarde. Eu estava socando paçoca no pilão quando ouvi o ronco daquele automóvel preto, um Galaxy reluzente, levantando poeira na estradinha de terra. Meu pai não estava. Tinha ido ao armazém da vila buscar cachaça. Seu Constantino conversou com minha mãe por longos minutos no terreiro. Eu observava pela fresta da janela da cozinha, sem entender, vendo mamãe enxugar lágrimas com a barra do avental. Quando ele foi embora, corri para o terreiro. "O que ele queria, mãe?" perguntei. Ela apenas apertou meus ombros e disse: "Nada importante, filha." Mas vi que guardava algo no bolso do vestido, como se fosse um tesouro. Seus olhos tinham um brilho que eu não via há anos. Esperança. Naquela semana, meu pai estava mais violento que o normal. Uma geada forte havia queimado parte da plantação, e o capataz ameaçara demiti-lo por ter chegado bêbado ao trabalho. Passamos 2 noites seguidas trancadas no porão, sem comida, apenas com um pouco de água num pote de barro. Na segunda noite, mamãe começou a tossir sangue. Foi quando realmente senti medo dela não sobreviver. 2 semanas depois, após uma noite particularmente terrível no porão, acordei com vozes alteradas. Pela fresta das tábuas do assoalho, vi meu pai discutindo com seu Constantino e outro homem que nunca tinha visto antes, de uniforme. As palavras eram abafadas,
mas lembro claramente quando meu pai gritou: "Ninguém vai tirar o que é meu!" Ouvi sons de luta, móveis sendo arrastados. Um tiro disparou. Depois, silêncio. Mamãe, febril ao meu lado, não parecia ter forças nem para se assustar. Abracei-a com força, sentindo seu corpo frágil tremer contra o meu. E rezei para todos os santos que ela me ensinou, prometendo que seria uma boa menina se saíssemos vivas dali. As horas se arrastaram no escuro. O frio de julho entrava pelas frestas do porão, e eu cobria a mamãe com meu próprio corpo, tentando aquecê-la. Foi quando ouvi os passos na escada do porão, e a luz de uma lanterna cortou a escuridão. Achei que era meu pai voltando para terminar o que começara, mas a voz que ouvi foi diferente. "Venham", disse seu Constantino, estendendo a mão. Acabou. Naquela mesma noite, seu Constantino voltou com uma caminhonete. Mamãe já tinha arrumado uma trouxa com nossas poucas roupas. Saímos em silêncio, enquanto meu pai roncava bêbado na sala. A chave do porão, eu a peguei da parede antes de sair. Não sei bem porquê. Talvez para garantir que ninguém mais seria trancado ali. Juvenal carregou minha mãe até a caminhonete. Ela mal conseguia andar, fraca pelos dias sem comida adequada e pela febre que a consumia. O braço direito pendia num ângulo estranho. Depois soube que estava quebrado em 2 lugares. Enquanto caminhávamos para fora daquela casa, olhei para trás uma última vez. Nossa vida estava resumida naquela trouxa pequena e nos corpos marcados que carregávamos. A noite estava estrelada, apesar do frio cortante. Nunca esquecerei a sensação de liberdade ao ver a estrada se desenrolando à frente, iluminada pelos faróis da caminhonete. Mamãe dormiu com a cabeça em meu colo durante todo o trajeto. De vez em quando, seu Constantino olhava pelo retrovisor e nossos olhares se cruzavam. Havia uma determinação férrea naqueles olhos, algo que não conseguia compreender completamente. "Para onde estamos indo?" Perguntei, minha voz quase um sussurro. "Para casa", ele respondeu simplesmente. Quando chegamos à fazenda de seu Constantino, me espantei com o tamanho da casa principal. Tinha 2 andares, varandas largas e uma empregada chamada Lurdinha, que nos recebeu com um prato de sopa quente. Mamãe tremia, segurando minha mão com tanta força que os dedos ficaram marcados. A casa era como um palácio para meus olhos de menina do interior. Havia tapetes macios no chão, quadros nas paredes, móveis de madeira escura que brilhavam sob a luz dos abajures. Um médico já estava lá, esperando por nós. Dr. Edgar, um homem de cabelos brancos e mãos gentis que tratou do braço quebrado da minha mãe e aplicou medicamentos para sua febre. Lurdinha me levou para um quarto nos fundos, onde uma banheira de água morna aguardava. Foi meu primeiro banho de banheira na vida. Ela lavou meus cabelos e tratou dos machucados nas minhas costas e pernas com uma pomada que cheirava a ervas. Depois, me deu um camisolão limpo e macio que parecia ter sido feito para alguém maior que eu. "O quarto da menina está pronto, patrão!" disse Lurdinha quando me levou até a sala onde seu Constantino aguardava. Ele estava sentado numa poltrona de couro, olhando para o fogo que crepitava na lareira. Parecia perdido em pensamentos. "Como está sua mãe?" ele perguntou sem desviar o olhar das chamas. "Dormindo", respondi. "O doutor disse que ela vai ficar boa." "Vai sim", ele confirmou, finalmente olhando para mim. "Vocês duas vão ficar bem agora." Havia algo em seus olhos, uma mistura de tristeza e determinação que me intrigava. Por que um homem rico e poderoso se importaria com a esposa e a filha de um trabalhador rural? O que éramos para ele? "Por que o Senhor nos ajudou?" perguntei com a coragem que só as crianças têm. Seu Constantino ficou em silêncio por um momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. "Amanhã conversaremos", ele disse por fim. "Agora descanse. Você está segura aqui." Aquela primeira noite na mansão de seu Constantino, dormi num quarto só para mim,
com uma cama que parecia abraçar meu corpo cansado. Havia uma janela grande voltada para o leste, e Lurdinha disse que pela manhã eu veria o sol nascer por trás das araucárias. Era um cômodo maior que nossa casa inteira. Mesmo exausta, demorei para dormir. A ausência dos sons familiares, os roncos de meu pai, o vento assobiando pelas frestas das tábuas, os ratos correndo pelo forro, me deixava inquieta. E havia perguntas demais rodopiando em minha mente. Quem era realmente seu Constantino? O que tinha acontecido com meu pai? E por que tínhamos sido escolhidas para receber aquela ajuda inesperada? Adormeci apertando a chave do porão contra o peito, como um talismã. Acordei sobressaltada no meio da noite, gritando por minha mãe. Por um momento pensei que ainda estava no porão, que tudo não passara de um sonho. Lurdinha veio correndo, acendeu o lampião ao lado da cama e segurou minhas mãos. "Calma, filha. Você está segura agora", ela murmurou, afagando meus cabelos. Foi só um pesadelo. Sentei-me na cama, respirando com dificuldade, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A realidade voltou aos poucos. Estávamos na fazenda de seu Constantino, longe de meu pai, longe daquela casa de horrores. Mas o medo continuava ali, enraizado em mim como as árvores antigas do quintal. "Ele vai nos encontrar", sussurrei. "Ele sempre encontra quando fugimos." Lurdinha sentou-se na beirada da cama. Tinha mãos grandes e calejadas, mãos de quem trabalhou a vida toda, mas seus gestos eram delicados. "Não vai, minha filha. Seu Constantino não vai permitir." Ela hesitou, como se medisse as palavras. "Algumas coisas mudaram enquanto você dormia. Naquela madrugada, entre goles de chá de camomila na cozinha quente da mansão, Lurdinha me contou o que sabia. Meu pai havia sido convidado a deixar a região. Juvenal e 2 homens da confiança de seu Constantino tinham ido até nossa antiga casa e deixado claro que se ele ousasse procurar por nós, enfrentaria consequências graves. Um acordo havia sido feito com o dono da fazenda de erva mate. Meu pai receberia seu pagamento final e deveria partir para outro estado. "Seu Constantino é um homem poderoso", explicou Lurdinha. "Tem amigos em lugares importantes. Seu pai sabe disso." A sensação que tive foi estranha. Um alívio mesclado com medo. Por anos, meu pai havia sido a figura de autoridade absoluta em nossas vidas. O terror constante. A ameaça sempre presente. Saber que alguém tinha poder sobre ele, que ele poderia ser forçado a recuar, era algo que minha mente de 13 anos mal conseguia processar. Dormi o resto da noite no quarto de minha mãe, encolhida ao lado dela na cama grande. Seu rosto, mesmo no sono, parecia mais relaxado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, não precisávamos dormir com um olho aberto. Na manhã seguinte, quando o sol começou a iluminar o quarto através das cortinas finas, observei minha mãe despertar lentamente. A confusão em seus olhos aos poucos deu lugar ao reconhecimento, e então as lágrimas silenciosas, não de dor, mas de alívio. "Acabou mesmo, mãe?" perguntei, segurando sua mão boa. Ela me puxou para perto, beijando minha testa. "Acho que sim, filha. Acho que sim." Após o café da manhã, servido na cama para minha mãe, e para mim, numa mesa da cozinha onde comi mais do que jamais havia comido numa única refeição, seu Constantino nos chamou para uma conversa em seu escritório. Era um cômodo impressionante, com paredes forradas de livros do chão ao teto. Uma escrivaninha de madeira escura dominava o centro do aposento, coberta de papéis, livros abertos e um telefone preto. Havia um globo terrestre num pedestal ao lado da janela e mapas emoldurados nas paredes entre as estantes. O cheiro era uma mistura de couro, papel velho e o fumo do cachimbo que descansava num cinzeiro de cristal. Foi então que descobri a verdade. Seu Constantino não era apenas um fazendeiro rico. Quando entrei naquele escritório forrado de livros até o teto, vi as fotografias. Ele jovem,
de uniforme, ao lado do meu avô que nunca conheci. A história que se desenrolou era mais antiga e complexa do que eu poderia imaginar aos 13 anos. Prometi ao seu avô antes dele morrer que cuidaria da família se algo acontecesse. Ele disse para minha mãe, que chorava silenciosamente na poltrona de couro: "Demorei demais para encontrar vocês." Minha mãe, sentada com o braço engessado apoiado numa almofada, olhava fixamente para uma das fotografias na parede. Era uma imagem em preto e branco de 2 homens jovens em uniformes militares, sorridentes, com os braços nos ombros um do outro. Um deles era seu Constantino. O outro, um homem que eu nunca havia visto, mas cujos olhos, percebi com um sobressalto, eram idênticos aos da minha mãe. Nos dias seguintes, descobrimos que meu pai não era meu pai biológico. Minha mãe, filha de um antigo parceiro de negócios de seu Constantino, havia se casado muito jovem após a morte repentina dos pais. Quando seu Constantino retornou de seus anos no exterior e descobriu o que tinha acontecido com a filha de seu amigo, moveu céus e terra para nos encontrar. A história que seu Constantino nos contou naquela manhã mudou completamente minha compreensão sobre quem eu era. Meu avô, Augusto Mendes, havia lutado ao lado de Constantino na Revolução Constitucionalista de 1932. Eram jovens idealistas, quase irmãos de tanto que se apoiavam. Quando a Revolução fracassou, separaram-se. Meu avô voltou para sua pequena fazenda no Paraná, enquanto Constantino, marcado como subversivo, exilou-se primeiro na Argentina, depois nos Estados Unidos. Meu avô casou-se, teve uma filha, minha mãe, e construiu uma vida modesta, mas decente. Constantino eventualmente prosperou no exterior, fazendo fortuna com exportação de café. Mantiveram contato por cartas durante anos. Quando seu avô adoeceu, em 1954, me escreveu pedindo que olhasse por sua filha caso algo acontecesse com ele. Explicou seu Constantino, mostrando uma carta amarelada pelo tempo. Prometi que o faria, mas os tempos eram difíceis. O Brasil estava instável politicamente, e eu, com meu passado, não podia simplesmente voltar. Minha mãe, então com 17 anos, ficou sozinha quando meu avô e minha avó faleceram no intervalo de poucos meses. Desesperada e sem recursos, aceitou se casar com Guerino Assunção, um trabalhador da fazenda vizinha que parecia, à primeira vista, um homem decente e trabalhador. Quando finalmente pude retornar ao Brasil, em 1966, levei quase 1 ano para rastrear o paradeiro de vocês. Continuou seu Constantino. E quando descobri... Sua voz falhou. Bem, o importante é que estão aqui agora. O que mais me impressionou foram os livros. Nunca tinha visto tantos. Seu Constantino percebeu meu fascínio e disse algo que mudou minha vida. Menina, a partir de agora, sua única obrigação é estudar. Naqueles primeiros dias na mansão, vivi num estado de entorpecimento emocional. Era como se meu cérebro precisasse de tempo para processar não apenas a liberdade repentina, mas toda a nova realidade que se apresentava. Eu não era filha de Guerino Assunção. Meu avô havia sido um homem educado, respeitado, até mesmo um revolucionário. Eu tinha uma história, uma origem que não estava manchada pela violência e pelo alcoolismo. Passava horas na biblioteca, correndo os dedos pelas lombadas dos livros, retirando volumes ao acaso, maravilhada com as ilustrações, com os mapas de lugares distantes, com a possibilidade infinita que aquelas páginas representavam. Seu Constantino me encontrou lá numa tarde, absorta num atlas do mundo. Gosta de geografia? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado. Gosto de saber que o mundo é grande, respondi. Que existem lugares onde ninguém nos conhece. Ele sorriu, um sorriso triste, compreensivo. Você pode conhecer esses lugares um dia se quiser. Mas saiba que fugir não é a única forma de liberdade.
Minha mãe se recuperava lentamente. O corpo curava mais rápido que a alma. Ela passava longos períodos sentada na varanda, olhando para o horizonte, como se ainda não acreditasse que estávamos realmente a salvo. À noite eu a ouvia chorar baixinho em seu quarto. Não eram apenas lágrimas de alívio. Eram de luto por todos os anos perdidos, por todas as escolhas que não pôde fazer, pelo peso da culpa por não ter conseguido me proteger melhor. Dr. Edgar vinha 3 vezes por semana verificar o braço dela e trazer medicamentos. Numa dessas visitas, o ouvi conversando com seu Constantino no corredor. O corpo vai se curar completamente. Ele disse em voz baixa. Mas a mente... Isso leva tempo. Muito tempo. E algumas feridas nunca fecham totalmente. Eu entendia o que ele queria dizer. Mesmo em segurança, mesmo cercada de conforto e gentileza, eu ainda acordava gritando no meio da noite. Ainda me encolhia instintivamente quando alguém levantava a voz ou fazia um movimento brusco. Ainda olhava para as portas, verificando se estavam destrancadas. A chave do porão continuava comigo, escondida entre minha roupa. Um lembrete constante do que havíamos deixado para trás. Nas semanas que se seguiram, enfrentei um desafio que nunca havia imaginado. Aprender a viver sem medo. Parece simples quando dito assim, mas quando o terror é seu companheiro constante, desde que se tem memória, a liberdade pode ser tão assustadora quanto o cativeiro. A primeira vez que quebrei um copo na cozinha da mansão, me joguei no chão imediatamente, braços protegendo a cabeça, esperando pelos golpes que viriam. Lurdinha me encontrou assim, tremendo, pedindo desculpas repetidamente. Ela apenas se ajoelhou ao meu lado, ignorou os cacos de vidro e me abraçou até que o tremor passasse. Ninguém vai te machucar aqui, minha filha. Ela sussurrou em meu ouvido. Nunca mais. Era difícil acreditar nisso. Meu corpo estava programado para o castigo, meus reflexos condicionados pelo medo. À noite, mesmo sabendo que estava segura, eu empurrava a cômoda contra a porta do quarto. Durante o dia, sobressaltava com qualquer barulho mais alto. Evitava ficar em espaços fechados e entrava em pânico quando as luzes se apagavam. Seu Constantino percebeu meu sofrimento e chamou um médico diferente para me ver. Dr. Alberto era um homem mais jovem que Dr. Edgar. Usava óculos redondos e falava com voz calma. Ele não tratava de ossos quebrados ou febres, mas da mente e do coração, como explicou na nossa primeira sessão. O que você está sentindo é normal, Maria Helena, ele disse, sentado numa cadeira em frente à minha no jardim. Eu recusara a conversar dentro de casa. Seu corpo e sua mente aprenderam a sobreviver num ambiente perigoso. Agora precisam aprender que estão seguros. Em agosto de 1967, um mês após nossa chegada à mansão, seu Constantino contratou uma professora particular para mim. Dona Clara era uma senhora de meia-idade que vinha 3 vezes por semana para avaliar meu nível educacional e me ajudar a recuperar o tempo perdido. Descobrimos que, apesar das faltas frequentes à escola do vilarejo, eu tinha uma facilidade natural para aprender. Lia bem, escrevia com poucos erros e tinha especial aptidão para matemática. Esta menina tem potencial para ir longe, Dona Clara disse a seu Constantino após nossas primeiras aulas. Com a educação adequada, pode entrar para um bom colégio em Curitiba no próximo ano. A ideia de frequentar uma escola na capital parecia ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Como eu, menina do interior que passara anos escondendo machucados sob mangas compridas, poderia me misturar com os filhos da elite paranaense? Como explicaria minha história, minha origem? Minha mãe, entretanto, tinha seus próprios demônios para enfrentar. Mesmo com o braço já cicatrizado, ela parecia murchar um pouco mais a cada dia. Participava pouco das conversas às refeições. Passava horas olhando pela janela. E à noite eu a ouvia andando pelo quarto, incapaz de dormir. Ela precisa de um propósito.
Ouvi doutor Alberto dizer a seu Constantino certa tarde, quando pensavam que eu não estava ouvindo. Ficou tanto tempo sobrevivendo que esqueceu como viver. Outro desafio surgiu quando, 2 meses após nossa chegada, recebemos a notícia. Meu pai, ou melhor, o homem que eu acreditava ser meu pai, havia retornado à região. Bêbado, entrou no armazém da vila fazendo ameaças, dizendo que aquele ricaço tinha roubado sua família e que ele recuperaria o que era seu. Juvenal foi enviado para lidar com a situação. Não sei exatamente o que aconteceu, mas naquela noite vi seu Constantino, Juvenal, e o delegado local conversando em voz baixa no escritório. Pela manhã, Lurdinha me disse que eu não precisava mais me preocupar. Guerino havia sido aconselhado a deixar o estado. Para garantir que seguiria o conselho, havia recebido uma quantia em dinheiro e uma passagem só de ida para o Mato Grosso. Senti um alívio imenso, mas também uma estranha pontada de culpa. Apesar de tudo o que ele nos fez, havia momentos, raros, é verdade, em que ele era apenas um homem cansado, que me ensinava a identificar pássaros ou me deixava provar um gole de seu café. Setembro trouxe as primeiras chuvas de primavera e, com elas, uma nova fase em nossa adaptação. Seu Constantino anunciou que eu começaria a frequentar a escola local para terminar o ano letivo antes de, possivelmente, irmos para Curitiba no ano seguinte. A perspectiva de voltar a uma sala de aula, agora como a menina que seu Constantino resgatou, me enchia de ansiedade. No primeiro dia, vesti o uniforme que Lurdinha havia costurado para mim. Uma saia azul marinho e camisa branca, ambas feitas de um tecido mais fino que qualquer roupa que eu já tivesse usado. Seu Constantino insistiu em me levar pessoalmente no Galaxy, o que só aumentou minha apreensão. Todos saberiam que eu não era mais a filha do aterrorizante Guerino, mas a protegida do misterioso milionário da fazenda vizinha. Como esperado, minha chegada causou alvoroço. Os alunos sussurravam entre si, olhando-me como se eu fosse uma criatura de outro planeta. Os professores, por outro lado, mostravam-se excessivamente atenciosos, quase desconfortáveis. A diretora, Dona Matilde, uma mulher rígida que raramente sorria, chegou a oferecer que eu almoçasse em sua sala particular, para me acostumar aos poucos. Recusei. Se ia reconstruir minha vida, precisava enfrentar o mundo real, não me esconder dele. No recreio, sentei-me sozinha sob uma árvore no pátio, observando as outras crianças em suas brincadeiras familiares. Foi quando Elisa, uma menina de tranças longas e sorriso fácil, aproximou-se e sentou-se ao meu lado sem cerimônia. "É verdade que você morou num porão?" Ela perguntou diretamente. Fiquei paralisada. Os rumores já haviam chegado até ali. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. "Quem te contou isso?" Consegui perguntar. "Meu pai. Ele é o farmacêutico. Disse que seu Constantino salvou você e sua mãe de um homem muito ruim. Ela me ofereceu um pedaço de seu bolo de fubá. Deve ter sido muito assustador." Aceitei o bolo, sem saber como responder. Era a primeira vez que alguém falava abertamente sobre o que acontecera, sem eufemismos ou olhares de soslaio. Havia algo libertador nessa honestidade infantil. "Foi", respondi finalmente. Mas agora acabou. Aquele momento com Elisa foi um pequeno avanço. Mas a verdadeira prova veio nas semanas seguintes, quando as perguntas se multiplicaram e os boatos começaram a distorcer a realidade. Algumas versões diziam que eu e minha mãe éramos parentes distantes de seu Constantino, que vieram reclamar herança. Outras, mais cruéis, insinuavam que minha mãe havia se tornado companhia do milionário solitário. Numa terça-feira chuvosa, Antônio, filho do dono do armazém, fez a provocação que quebrou minha resistência. Meu pai disse que seu pai verdadeiro fugiu porque a polícia estava atrás dele. Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. E que agora sua mãe dorme no quarto do velho rico.
Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Só sei que quando voltei a mim, Antônio estava no chão com o nariz sangrando e eu era arrastada para a sala da diretora, soluçando de raiva e vergonha. Seu Constantino foi chamado à escola. Entrou na sala da diretora com seu terno impecável e expressão séria. E esperava ver decepção em seus olhos. Mas o que encontrei foi compreensão. No caminho de volta para casa, quebrando o silêncio pesado dentro do carro, ele finalmente falou: "Sabe, Maria Helena, algumas batalhas não se vencem com os punhos." Ele estava mentindo sobre minha mãe. Respondi, ainda tremendo de raiva. "Eu sei." Seu Constantino suspirou profundamente. "As pessoas mentem quando não compreendem. E o que aconteceu com vocês é difícil de compreender para quem nunca conheceu o desespero." Naquela noite, enfrentei meu primeiro grande fracasso na nova vida. Fui suspensa da escola por 3 dias. Mais do que isso, percebi que escapar das paredes do porão não significava estar livre de suas sombras. Outubro veio com um calor inesperado e uma nova preocupação. Minha mãe não melhorava. Dr. Edgar diagnosticou uma melancolia profunda, condição que mais tarde eu conheceria como depressão. Ela mal comia, dormia irregularmente e passava os dias sentada na varanda como se esperasse por alguém que nunca chegaria. Numa manhã particularmente difícil, quando nem mesmo consegui convencê-la a tomar o café da manhã, procurei seu Constantino em seu escritório. Bati timidamente na porta de madeira maciça. "Entre!" Sua voz grave respondeu. Ele estava debruçado sobre papéis, os óculos de leitura na ponta do nariz. Levantou os olhos e, vendo minha expressão, colocou a caneta de lado. "É mamãe", disse, sentindo as lágrimas que havia contido escaparem. "Acho que ela está desistindo." Seu Constantino retirou os óculos, esfregou os olhos cansados e me fez sentar na cadeira à sua frente. "Maria Helena, sua mãe passou por algo que poucas pessoas conseguem compreender." Ele começou. "Quando vivemos tanto tempo no escuro, a luz pode cegar. Mas estamos seguras agora", argumentei. "Temos tudo o que precisamos. Exceto um propósito", ele respondeu. "Sem isso, o conforto material significa pouco." Aquela conversa plantou uma semente em minha mente. Na semana seguinte, enquanto estudava para as provas bimestrais, tive uma ideia. Lurdinha havia mencionado que várias crianças da fazenda vizinha não sabiam ler. Seus pais, trabalhadores rurais, não tinham condições de mantê-los regularmente na escola. Conversei com seu Constantino sobre a possibilidade de minha mãe dar aulas para essas crianças. Ela havia completado o curso normal antes de se casar, algo raro para mulheres de sua origem naquela época, e sempre comentava como gostaria de ter sido professora. Seu Constantino considerou a ideia por alguns dias, e então, sem me avisar, levou a proposta à minha mãe. Não sei exatamente o que foi dito naquela conversa, mas lembro-me de ver minha mãe, pela primeira vez em meses, com uma expressão diferente no rosto. Não exatamente felicidade, mas algo próximo à esperança. Uma pequena sala nos fundos da mansão foi transformada em sala de aula. Mesas e cadeiras foram trazidas da cidade, junto com cadernos, lápis, livros e um quadro negro que ocupava quase toda a parede. Por insistência de minha mãe, havia também vasos com flores nas janelas e mapas coloridos nas paredes. No primeiro dia, apenas 3 crianças apareceram. Filhos de Sebastião, o caseiro, e de um dos trabalhadores da fazenda. Nas semanas seguintes, o número cresceu para 7, depois 12. Aos poucos, minha mãe parecia recuperar não apenas a energia, mas também a identidade que havia perdido em todos aqueles anos de abuso. Observá-la ensinando era como descobrir uma pessoa completamente diferente. Paciente, firme, com uma autoridade natural que vinha não do medo, mas do respeito. As crianças a adoravam e logo começaram a chamá-la de Professora Donizete,
um título que ela carregava com orgulho crescente. Para mim, esse período trouxe aprendizados diferentes. Na escola, após o incidente com Antônio, percebi que precisava encontrar outras formas de lidar com a hostilidade. Elisa tornara-se minha amiga e aliada, apresentando-me a outras meninas que, gradualmente, começaram a me aceitar no grupo. Mais importante, aprendi que as histórias que as pessoas contavam sobre mim tinham menos poder quando eu mesma conhecia e aceitava minha própria história. Comecei a responder às perguntas indiscretas com uma honestidade calculada. Sim, vivi situações difíceis, mas agora estou construindo uma vida diferente. Os olhares de pena foram lentamente substituídos por algo mais próximo do respeito. E com esse pequeno ganho de confiança, comecei a me destacar academicamente. Minhas notas eram consistentemente as mais altas da classe, especialmente em matemática e língua portuguesa. A professora Regina, que ensinava redação, chegou a ler um de meus textos para toda a turma, elogiando minha capacidade incomum de expressão para alguém tão jovem. A menina assustada que chegara à mansão de seu Constantino 3 meses antes, começava lentamente a vislumbrar um futuro além de simplesmente sobreviver. Novembro de 1967 trouxe as notícias que mudariam novamente o curso de nossas vidas. Numa quinta-feira à noite, durante o jantar, seu Constantino fez o anúncio que há semanas parecia pairar no ar. "Penso que é hora de nos mudarmos para Curitiba", ele disse, colocando os talheres ao lado do prato de forma precisa. "Conversei com o diretor do colégio estadual e eles estão dispostos a aceitar Maria Helena para o próximo ano letivo, desde que ela passe nos exames de admissão." Senti meu coração acelerar. Curitiba, a capital, representava um mundo de possibilidades e também de incógnitas. Olhei para minha mãe, tentando decifrar sua reação. "E as crianças da escolinha?" ela perguntou, sua voz revelando a preocupação com os alunos que haviam se tornado seu propósito nos últimos meses. "Já pensei nisso", respondeu seu Constantino. "A prefeitura concordou em transformar a iniciativa em um projeto oficial. Enviarão uma professora formada para continuar o trabalho." Naquela noite, deitada na cama, pensamentos contraditórios não me deixavam dormir. Por um lado, a perspectiva de estudar numa escola renomada da capital era empolgante. Por outro, deixar para trás o pouco de estabilidade que havíamos conquistado me aterrorizava. E havia outra questão, mais delicada, que me incomodava há semanas. Qual seria exatamente meu lugar na vida de seu Constantino? Ele havia cumprido a promessa feita ao meu avô, nos resgatando de uma situação terrível. Mas agora, éramos sua responsabilidade permanente? Uma obrigação? Família? Não tínhamos certeza de qual seria nosso status na capital. E para uma menina que cresceu com a identidade atrelada ao medo, essa indefinição era especialmente perturbadora. Os preparativos para a mudança aceleraram os acontecimentos. Seu Constantino viajou várias vezes a Curitiba, retornando com notícias sobre a casa que havia comprado num bairro chamado Alto da Glória. Uma residência apropriada para uma família respeitável. Ele dizia, sem nunca definir claramente quem compunha essa família. A primeira semana de dezembro trouxe um evento inesperado. Estava estudando na biblioteca quando Juvenal entrou apressado, procurando por seu Constantino. Suas vozes alteradas no escritório me fizeram aproximar da porta entreaberta. "Tem certeza disso, Juvenal?" A voz de seu Constantino soava tensa. "Absoluta, patrão. Ele foi visto no armazém do seu Jacinto ontem à noite. Estava bêbado, fazendo as mesmas ameaças de sempre." Meu sangue gelou. Só podia ser Guerino. Apesar das garantias, apesar do dinheiro e da passagem para o Mato Grosso, ele havia retornado. E desta vez, suspeitava, não apenas para fazer ameaças. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Juvenal e 2 homens contratados especialmente para o serviço
faziam rondas pela propriedade. Seu Constantino insistiu que eu não fosse mais sozinha à escola. Lurdinha me acompanhava na ida e na volta. Minha mãe, ao saber do retorno de Guerino, teve uma recaída em seu estado emocional, voltando a se trancar no quarto por horas. Uma noite acordei sobressaltada com um barulho de vidro quebrando. Levantei-me em pânico, a chave do porão apertada em minha mão. Eu ainda dormia com ela debaixo do travesseiro. No corredor encontrei Juvenal com uma espingarda, instruindo Lurdinha a verificar as janelas. "O que foi?" perguntei, tremendo. "Nada, menina." Juvenal tentou me tranquilizar. "Só um cachorro que derrubou algo no jardim." Mas seus olhos alertas diziam outra coisa. E na manhã seguinte, os estilhaços de uma garrafa de cachaça no gramado em frente à casa, junto com um recado rabiscado num pedaço de papel, confirmaram meus temores. O que é meu, eu venho buscar. Seu Constantino tomou uma decisão. Partiríamos para Curitiba imediatamente, sem esperar o final do ano letivo. As malas foram feitas às pressas, documentos importantes reunidos e uma data marcada. Segunda-feira, 11 de dezembro. Na véspera da partida, aconteceu o quê? No fundo, todos temíamos. E naquela noite, descobri uma verdade que mudaria para sempre minha compreensão sobre tudo o que havia acontecido em nossas vidas. O domingo que precedeu nossa partida para Curitiba amanheceu com uma chuva fina e persistente, transformando o jardim da mansão em um tapete de lama vermelha. Uma atmosfera de quieta apreensão pairava sobre a casa, enquanto os últimos preparativos eram feitos. Malas enfileiradas no hall de entrada, caixas de livros e objetos pessoais, cuidadosamente etiquetados, retratos embrulhados em papel de seda. Seu Constantino havia saído cedo para resolver pendências na cidade. Juvenal o acompanhara, deixando apenas Sebastião, o caseiro, como proteção adicional. Minha mãe e eu passamos a manhã organizando os materiais da escolinha para a professora, que assumiria as aulas. Havia algo reconfortante nessa atividade mundana. Catalogar lápis, separar cadernos usados dos novos, organizar os livros de histórias por nível de dificuldade. "Vou sentir falta dessas crianças", minha mãe comentou, acariciando a capa desgastada de uma cartilha. "Mas Curitiba será um recomeço para nós duas." Notei uma nova resolução em sua voz. Nos últimos dias, desde a decisão de partirmos imediatamente, ela parecia ter encontrado forças que eu não sabia que possuía. Era como se a ameaça iminente tivesse despertado nela um instinto protetor, adormecido durante os anos de submissão. Por volta das 3 da tarde, o céu escureceu ainda mais, anunciando uma tempestade. Lurdinha trouxe chá e biscoitos para a sala de estar, onde nos reunimos para aguardar o retorno de seu Constantino. A chuva intensificou-se, batendo furiosamente contra as janelas. Os relâmpagos iluminavam o cômodo em flashes branco-azulados, seguidos por trovões que faziam a casa tremer. Foi quando ouvimos o primeiro estampido. "Isso não foi um trovão", disse minha mãe, levantando-se de súbito. Lurdinha correu para a janela, afastando ligeiramente a cortina de renda. "Meu Deus do céu!" ela murmurou. "É ele!" Não precisei perguntar quem. O terror gelado que tomou conta de meu corpo era familiar demais. Pela fresta na cortina, vi a figura cambaleante de Guerino atravessando o jardim encharcado, uma espingarda na mão direita e uma garrafa na esquerda. Seu rosto, mesmo à distância, mostrava a fúria que eu conhecia tão bem. "Para o porão!" gritou Lurdinha, agarrando meu braço. "Não existe porão aqui!" Respondi automaticamente, meu cérebro recusando-se a processar o perigo iminente. "À adega, menina! Vamos!" Lurdinha nos empurrou em direção à cozinha, onde uma porta discreta levava a uma escada em espiral. Ouvi o barulho de vidro quebrando. Ele havia forçado entrada por alguma janela. Os gritos incoerentes, amplificados pelo álcool e pela raiva, ecoavam pela casa. "Cadê minha mulher? Cadê minha filha?
Saiam, suas desgraçadas! Descemos rapidamente os degraus de pedra, Lurdinha trancando a porta atrás de nós. A adega era um ambiente fresco e escuro, com paredes de pedra e prateleiras repletas de garrafas de vinho. Num canto mais afastado, havia uma pequena sala com uma mesa de madeira e algumas cadeiras. O local onde seu Constantino ocasionalmente recebia convidados para degustações. Lurdinha nos empurrou para esse aposento mais reservado. "Fiquem aqui", ela instruiu. "Sebastião já foi buscar ajuda." Mal ela terminou de falar, ouvimos o som de tiros no andar superior, seguido por gritos e o barulho de móveis sendo derrubados. Minha mãe me puxou para um canto, abraçando-me com força. Senti seu corpo tremer contra o meu, mas sua voz permaneceu firme quando sussurrou: "Não importa o que aconteça. Lembre-se que você é mais forte do que ele. Sempre foi." Footsteps acima de nós, pesados, erráticos. Ele estava procurando por toda a casa. Então, silêncio. Um silêncio mais aterrorizante que qualquer barulho. Sabia o que significava. Ele havia encontrado a porta da adega. O rangido da porta no topo da escada reverberou pela adega como um presságio. Passos pesados desciam lentamente os degraus de pedra, acompanhados pelo tilintar de garrafas de vidro. Ele esbarrava nas prateleiras, derrubando algumas no caminho. "Sei que estão aí embaixo!" A voz embriagada de Guerino ecoava nas paredes de pedra. "Apareçam, suas ingratas!" Lurdinha posicionou-se na frente da pequena sala onde estávamos escondidas, uma faca de cozinha trêmula em suas mãos. Minha mãe me mantinha atrás de si, protegendo-me com seu corpo. O cheiro de terra úmida e vinho misturava-se com o odor da chuva e suor que emanava de Guerino enquanto ele se aproximava. "Olha só quem eu encontrei!" Ele apareceu na entrada da pequena sala, arrastando Sebastião pelo colarinho. O pobre caseiro estava com o rosto ensanguentado, semiconsciente. Guerino o jogou no chão como um saco de batatas. "Esse aí tentou me impedir. Não deu muito certo, né?" Lurdinha avançou com a faca, mas Guerino era mais forte e mais rápido, mesmo bêbado. Com um movimento desarmou-a e a empurrou contra a pira-parede. Ela caiu, batendo a cabeça numa prateleira. Agora éramos apenas nós três novamente, como nos velhos tempos, como no porão. "Pensou que ia me escapar, Donizete?" Ele se dirigiu à minha mãe, a espingarda apontada descuidadamente em nossa direção. "Pensou que podia me trocar por um velho rico? Vá embora, Guerino." Minha mãe falou com uma firmeza que me surpreendeu. "Acabou. Nós não somos suas." "Não são minhas?" Ele riu, um riso áspero que conhecíamos bem. "Tenho um papel que diz que você é minha esposa. E essa aí," apontou para mim, "nasceu sob meu teto." Foi então que minha mãe fez algo inesperado. Endireitou as costas, olhou diretamente nos olhos dele e disse: "Ela nunca foi sua filha. Nunca." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os olhos de Guerino, injetados e confusos, iam de minha mãe para mim, como se tentasse processar a informação. Sua mão apertou o cabo da espingarda com mais força. "Do que você está falando, mulher?" "Maria Helena não é sua filha." Minha mãe repetiu, sua voz ganhando força. "Nunca foi. Eu já estava grávida quando nos casamos." A revelação caiu sobre mim como um raio. Olhei para minha mãe em choque, incapaz de compreender completamente o que aquelas palavras significavam. "Mentira!" Guerino avançou, agarrando minha mãe pelo braço. "Você está mentindo para me afastar dela." "Não estou." Minha mãe mantinha o olhar firme, mesmo com a dor evidente em seu rosto pelo aperto brutal. "Por que acha que sempre a odiei tanto? Ela é a prova viva do seu fracasso como homem." Nunca havia visto minha mãe desafiar Guerino dessa forma. Era como se anos de submissão tivessem se transformado em uma força selvagem, primitiva, a ferocidade de uma mãe protegendo sua cria. E naquele momento entendi.
Ela estava deliberadamente atraindo a ira dele para si, desviando-a de mim. O tapa que ele desferiu no rosto dela foi tão forte que a jogou contra uma mesa. O gosto metálico do medo invadiu minha boca. Sem pensar, avancei. Não toque nela! Guerino virou-se para mim, os olhos nublados pela bebida e pela raiva. Por um instante, vi confusão em seu olhar, como se enxergasse algo em meu rosto que nunca havia notado antes. Algo que confirmava a revelação de minha mãe. Então é verdade, ele murmurou. Todos esses anos, criando a filha de outro homem. Ele levantou a espingarda, apontando-a agora diretamente para mim. Minha mãe gritou, tentando se levantar. O dedo de Guerino moveu-se para o gatilho. Foi quando ouvimos. Baixe essa arma, Guerino! Na entrada da pequena sala estava seu Constantino, ensopado pela chuva, um revólver firme em sua mão. Você! Guerino cuspiu a palavra, virando-se parcialmente para seu Constantino, mas mantendo a espingarda em minha direção. O grande homem que veio salvar o dia. Está acabado, Guerino! Seu Constantino falou com uma calma que contrastava com a tensão daquele momento. Juvenal já foi buscar a polícia. Baixe a arma e você pode sair daqui. Uma risada amarga escapou da garganta de Guerino. Acha mesmo que vou acreditar nisso? Já me tiraram tudo. O que me resta a perder? Sua vida, respondeu seu Constantino simplesmente. O ar na pequena adega estava carregado, denso com o cheiro de medo e violência iminente. Através das pequenas janelas que davam para o nível do jardim, víamos os relâmpagos iluminarem o céu escuro, enquanto a chuva continuava a cair impiedosamente. Guerino parecia calcular suas chances, os olhos movendo-se entre seu Constantino armado na entrada e nós duas encurraladas contra a parede. Por um instante achei que ele fosse se render. Então, com um movimento rápido, agarrou minha mãe pelo cabelo, usando-a como escudo humano, a espingarda agora pressionada contra sua têmpora. Vamos fazer um acordo, ele disse, recuando em direção à outra saída da adega. Vocês me deixam ir com a minha mulher, e eu não espalho os rumores que andam correndo na vila. Que rumores? Seu Constantino perguntou sem baixar a arma. Sobre você e Donizete. Guerino sorriu maliciosamente. Sobre como vocês dois já se conheciam antes. Sobre como essa menina aí pode não ser minha filha, mas bem que poderia ser sua. Vi o rosto de seu Constantino empalidecer. Aquela insinuação atingiu-o como um golpe físico. Sua mão tremeu ligeiramente, mas ele manteve o revólver apontado. Isso é mentira, disse com firmeza. Eu nunca tinha visto Donizete antes de encontrá-la em sua casa. Não é o que dizem na vila. Guerino continuou, ainda recuando, arrastando minha mãe consigo. Dizem que você procurou por ela especificamente, que tinha algum interesse particular em encontrá-la. Prometi ao pai dela que cuidaria da família se algo acontecesse. Apenas isso. Então, por que esperar tantos anos? Por que só agora decidiu cumprir essa promessa? Aquela pergunta pairou no ar como fumaça. Era algo que eu mesma havia me questionado silenciosamente, mas nunca tivera coragem de perguntar. Porque eu não sabia. Seu Constantino respondeu finalmente, a voz carregada de uma dor antiga. Não sabia que Augusto tinha morrido. Não sabia que Donizete tinha se casado com você. Quando voltei do exílio e descobri, já era tarde demais. Minha mãe, mesmo sob a mira da espingarda, olhava para seu Constantino com uma expressão que eu nunca havia visto antes, como se um segredo antigo estivesse finalmente sendo revelado. Foi quando Guerino cometeu seu erro fatal. Distraído pela conversa, afrouxou ligeiramente o aperto em minha mãe. Ela, num movimento repentino, cravou o cotovelo em seu estômago e se jogou para o lado. O tiro que se seguiu foi ensurdecedor no espaço confinado da adega. Por um momento terrível, pensei que minha mãe tivesse sido atingida. Mas foi Guerino quem cambaleou para trás,
a mancha vermelha se espalhando rapidamente pelo peito de sua camisa. Seu Constantino estava com o revólver ainda apontado, uma fina linha de fumaça saindo do cano. Guerino parou por um instante, como se o tempo tivesse congelado. Seus olhos encontraram os meus, carregados de algo que eu não conseguia decifrar. E então, caiu. No silêncio que se seguiu, apenas o som da chuva contra as pequenas janelas e nossa respiração ofegante. Juvenal e 2 policiais desceram apressadamente as escadas, mas já era tarde demais. Querino Assunção, o homem que havia sido o terror de nossas vidas por tantos anos, estava morto. O funeral de Guerino foi realizado 2 dias depois, numa manhã de céu limpo que parecia, ironicamente, serena, após a tempestade que havia marcado sua morte. Foi um evento simples, com poucos presentes além do padre e 2 homens da funerária. Nem eu, nem minha mãe comparecemos. Estávamos ocupadas demais, tentando processar tudo o que havia acontecido e o que havia sido revelado naquela noite na adega. Seu Constantino foi absolvido de qualquer acusação. Legítima defesa, disseram as autoridades. O fato de ele ter conexões importantes em Curitiba certamente ajudou a encerrar o caso rapidamente. Em menos de uma semana após a morte de Guerino, estávamos a caminho da capital, deixando para trás a mansão, a vila e todas as memórias que aquele lugar continha. Nossa chegada a Curitiba foi como entrar num mundo novo. A casa no Alto da Glória era menor que a mansão da fazenda, mas ainda assim elegante e espaçosa, com um jardim nos fundos onde jabuticabeiras antigas formavam uma pequena floresta urbana. As ruas pavimentadas, os bondes elétricos, as vitrines das lojas, tudo parecia saído de outro universo para uma menina criada na zona rural. Nos primeiros dias, mal saí do meu quarto, tentando organizar em minha mente os fragmentos da nova realidade. Não era apenas a mudança geográfica que me desnorteava, mas as revelações que haviam emergido naquela noite fatídica. Guerino não era meu pai biológico. Esta informação, que deveria talvez ter me trazido alívio, apenas abriu uma porta para mais perguntas. Quem era então meu verdadeiro pai? Por que minha mãe nunca havia mencionado isso antes? E qual era realmente a relação entre ela e seu Constantino? Numa tarde chuvosa de janeiro, encontrei coragem para bater à porta do escritório dele. Como sempre, estava cercado de livros e papéis, o cachimbo abandonado num cinzeiro à sua direita. Maria Helena. Ele sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Estava esperando que viesse conversar comigo. Sentei-me, as mãos inquietas no colo, sem saber exatamente por onde começar. Você tem perguntas, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Muitas, admiti. E merece respostas. Ele assentiu. O que gostaria de saber primeiro? Respirei fundo. Quem é meu pai? Meu pai verdadeiro? Seu Constantino recostou-se na cadeira, seus olhos fixos nos meus. Sua mãe nunca lhe contou? Não. E desde aquela noite ela evita o assunto. Ele suspirou profundamente. Não me cabe revelar essa parte da história, Maria Helena. É algo que apenas sua mãe pode compartilhar quando estiver pronta. Senti a frustração crescer dentro de mim. Tenho o direito de saber. Tem, ele concordou. Mas também precisa entender o que sua mãe viveu. O preço que ela pagou por suas escolhas e por circunstâncias além de seu controle. O senhor sabe quem é meu pai? Insisti. Uma sombra cruzou seu rosto. Tenho suspeitas. Mas, como disse, essa revelação deve vir de sua mãe. Mudei de abordagem. E o senhor? Qual era sua relação com minha mãe antes? Guerino insinuou coisas. Guerino estava desesperado e bêbado. Seu Constantino respondeu com firmeza. Buscava qualquer coisa para nos desestabilizar. Mas o senhor conhecia minha mãe antes? Ele hesitou apenas por um instante. Não pessoalmente. Conhecia seu avô. Eram amigos próximos, quase irmãos. Quando soube que ele havia falecido
e que sua filha já havia se casado? Demorei tempo demais para encontrá-las. É uma culpa que carregarei pelo resto da vida. Havia sinceridade em seus olhos, mas também algo mais. Um segredo que permanecia guardado. Percebi que não obteria todas as respostas naquele dia. Talvez nunca as tivesse completamente. O que importa agora, Maria Helena, ele continuou, é o futuro que temos pela frente. Suas aulas no colégio começam semana que vem. Uma nova vida está começando para todos nós. Assenti, engolindo as perguntas que ainda fervilhavam em minha mente. Ele estava certo sobre uma coisa. Uma nova vida estava começando. E talvez, com o tempo, as sombras do passado fossem iluminadas pelo presente que estávamos construindo.